ouvir ou não? Não sei. Sim, eu estou a ouvir, estou a ouvir. Ok, desde ontem, acho que foi ontem. Sim, Anabela, sim. eu tenho 2 ou 3 comentários à sua apresentação, que gostei, foi divertida. Uma delas é o seguinte: a PBL tem uma vantagem, a meu ver, uma vantagem competitiva, que é um aspecto que tem sido descurado nas escolas de engenharia. As escolas de engenharia são basicamente problem solvers e são em todo o mundo. E o engenheiro é ele próprio um problem solver. Mas o engenheiro tem que saber formular os problemas. E é isso que o ensino tradicional não tem feito bem. Portanto, o PBL é uma oportunidade extraordinária para os alunos terem a competência de saber formular os problemas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista social, do ponto de vista de sustentabilidade. E, portanto, suponho que deveria ser uma coisa que a Anabela deveria enfatizar. Depois, outro ponto é, tem aquele cérebro de onde saem, emanam diversas, diversas coisas distintas e, portanto, vi lá artes. Portanto, há uma série de perfis e até artes. Mas depois, quando mostra os quadros dos projetos, tem cores para a engenharia e cor para as ciências básicas, não tem cores para as ciências sociais e para as artes, o que mostra que não as mistura na sua experiência. Também parece um fator empobrecedor. Por fim, deveria dizer que o seu modelo de avaliação deveria integrar mais explicitamente algumas componentes, nomeadamente avaliação contínua e o peer reviewing, a Anabela focou que é porque há alunos que não fazem nada, mas eu acho que o peer reviewing não é para isso. O peer reviewing é em si uma competência, isto é, nós temos que ser capazes de avaliar. Se queremos ter pensamento crítico, temos que ter capacidade de avaliar. E, portanto, o peer review compõe o ramalhete por esse lado. Não é para detectar os que não fazem nada. Bom, foram os meus comentários, espero que os integre de uma forma positiva. Gostei da sua apresentação. Sim, claro. Obrigada pelos seus comentários. Eu também, começando aí pela última parte, realmente, pronto, essa é uma forma, foi uma forma que eu disse e também serve para isso, mas também serve. E nós temos um outro elemento também para que nos permite fazer, onde eles podem fazer o peer reviewing. Por exemplo, um relatório preliminar, que eu não especifiquei, por exemplo, nós temos uma parte, os alunos avaliam um relatório dos colegas. Portanto, nós criamos assim um mecanismo que também leva os alunos a rever um trabalho dos outros e a avaliar um trabalho dos outros. Portanto, claro, aqui pode ser feito muito mais, pode haver muitos outros mecanismos, não é? O que eu queria dizer é sim. que isso é uma competência, está a ver? Portanto, Sim. deve ser tomada como competência. É nesse sentido só que eu me pronunciei. Sim. Podemos fazer muito mais e integrar mais, fazer de uma forma mais sistematizada. Mas também estamos a falar de alunos do primeiro ano, primeiro semestre, não é? Não podemos querer tudo logo no primeiro ano, primeiro semestre, não é? Portanto, depois eles vão trabalhando outras competências, vão adquirindo outras competências ao longo dos anos, não é? Repare que o primeiro ano do primeiro semestre já vem depois de muita escola. Pois E a bem. escola tem muitos vícios. Portanto, Exato. acho que era uma boa começar logo a aliviar vícios e não a pôr mais vícios, não é? É verdade, mas é assim, também não podemos querer fazer tudo uma só vez, não é? Agora Não, nós... o que eu acho é que o PBL é uma oportunidade para fazer essas coisas fundamentalmente. Sem O dúvida. resto é mais do mesmo. Se não se fazem coisas específicas do PBL, então é mais do mesmo, está a ver? E, portanto, não tiramos partido dele. Se quiser, eu tenho um texto que posso disponibilizar. Não é um texto sobre PBL, é um comentário a um artigo publicado sobre PBL que eu achei fraco
e pediram uma revista, pediram para eu fazer um comentário. Eu fiz, e o comentário acaba por ser bastante elucidativo sobre a problemática do PBL. Eu, se calhar, agora Sim, se quiser passava a partilhar, eu palavra agradecia. ao professor Luís. Como? Luís Como é que eu Adriano. mando? Quer dizer, eu não sei quem é que estava primeiro, Por se e-mail? era o Pedro, Mando para quem? ou se era a Era o Eduarda. Luís, era o Luís. Primeiro que Era o eu Luís, estava não o é? Eu Luís. penso que era o Sim, Luís. Eu eu era também o tive a segundo. sensação que o Pedro foi logo de seguida. Ok, muito obrigado. Eu começo por felicitar a colega Anabela pela apresentação que fez. De facto, é muito atraente e os filmes que apresentou são curiosíssimos, em particular o primeiro. Permito-me perguntar-lhe duas coisas a nível, digamos, de testemunho pessoal, da sua vivência enquanto coordenador, e mais uma vez até, digamos, a minha homenagem, porque não me parece que seja fácil, de facto, coordenar um projeto, um PBL desta natureza, uma unidade de PBL desta natureza. Não é fácil. E não é fácil até pelo facto de os alunos estarem no primeiro ano e no primeiro semestre. Eu, se fosse aluno do primeiro ano e do primeiro semestre, confesso que tinha uma crise de ansiedade enorme se me colocassem a integrar um projeto dessa natureza no primeiro ano, no primeiro semestre. Talvez a minha natureza ansiosa ainda ficasse mais à prova, porque realmente é um desafio enorme. E essa justamente era a minha primeira pergunta. Manifestamente, do ponto de vista, por exemplo, pensando nos alunos de engenharia, manifestamente os conhecimentos técnicos dos alunos nessa circunstância são ainda rudimentares, porque a instrução que trazem do ensino secundário não é dirigida diretamente para questões deste género. E, portanto, eu antevejo, digamos, alguma imaturidade e alguma falta de conhecimento técnico dos alunos quando atacam este projeto pela primeira vez. O que significa, portanto, que carecem de grande apoio de todos os outros professores, não só do coordenador do projeto, neste caso seria a Anabela, em vários deles, mas de todos os outros professores que intervêm, seguramente. Mas não me parece que seja fácil, porque os alunos precisam de muitos conhecimentos técnicos para avançar tanto quanto avançaram aquele projeto DROP, por exemplo. O DROP é uma coisa que exige, desculpe, que exige muita coisa do ponto de vista técnico, conhecimento de química, conhecimento olha, sei lá, de termodinâmica, de tanta coisa, não é? De matemática, enfim, bom. E, portanto, tenho alguma dificuldade em visualizar na prática como é que isso se concretiza um projeto da dimensão desse drop, por exemplo. Podemos pegar no seu filme Drop, que é giríssimo, olha, desculpe, eu estou a ver que estou sem câmara, não sei porquê. Mas Anyway. Estamos a ouvir perfeitamente. Ok, pronto, olha, não percebo porque é que desapareceu a câmara, mas paciência, cá estou. A outra questão, portanto, digamos, era pedir-lhe um testemunho vivencial, como é que as coisas se passam mesmo na prática, como é que se faz face a essa falta de maturidade dos alunos. No fundo é isto, resumindo. E a outra questão também está relacionada com essa, tem havido neste tipo de PBL, por exemplo, de unidades baseadas nessa lógica, tem havido a oportunidade de discutir questões éticas, por exemplo, Corporate Social Responsibility, questões que podem ser levantadas no âmbito do próprio projeto, depois quando os alunos visitam unidades de produção, etc. Há oportunidade para começar a despertar a consciência ética nos alunos. Já fiz duas perguntas e gostaria de ter o seu feedback. Obrigado. Claro que eles têm que abordar aqueles aspectos que eu referi, portanto, em termos eles têm que fazer uma análise relativamente aos fatores que entram para o sistema de produção, portanto, eles têm que conceber o sistema de produção. Isso é o principal aqui, porque nós estamos a falar de engenharia e gestão industrial.
E, portanto, eles têm que pensar, ok, quais vão ser as matérias-primas, quais vão ser as pessoas, quais vão ser as máquinas que eu vou usar, como é que é o processo, e isso tem o apoio da química, não é? Tinham, agora já não tem química. Tenham como é que eu vou dimensionar, como é que vai ser o meu, por exemplo, no caso da Drop, eu já não me lembro qual foi, por exemplo, a aplicação que eles fizeram do cálculo. Mas pronto, normalmente a aplicação do cálculo acaba sempre por dimensionar, digamos aqui, o produto em si. Depois, a nível do sistema de produção, eles têm que dimensionar, por exemplo, na minha disciplina, eles têm que dimensionar a fábrica, mediante uma quantidade que vão, por exemplo, no caso da Drop, a quantidade de água que vão destinalizar, eles têm que fazer todos os cálculos em relação a isso. Se eles chegam a ter a maturidade que é necessário, se calhar não estamos a falar eles entram o ano passado, portanto, em outubro, não é? Entram agora em setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos a falar de 4 meses. Quer dizer, não se consegue em 4 meses, não é? Que eles façam um trabalho, não é? Perfeito, a ideia é eles começar a ficar sensibilizados para aquilo que é o sistema de produção, o que é que podem ser entrados, o que é um processo, o que é... Porque eles são alunos que estão a entrar agora, não é? Portanto, eles depois vão ter outras disciplinas onde vão amadurecer alguns destes conceitos, que são dados de forma introdutória, ok? Portanto, eles depois têm até ao quinto ano, não é? Agora vão ter até ao terceiro ano, e depois quinto, se quiserem, para amadurecer, para trabalhar melhor estes conceitos. Portanto, aqui eles ficam com uma ideia do sistema, uma ideia global, não é? Como é que funciona o sistema, toda a logística interna que têm que tratar também, um bocadinho sobre o fluxo de informação também, portanto, na sua globalidade, o layout, como é que eles definem o layout, portanto, há aqui muitas questões que eles têm que trabalhar. Há outras que eles vão trabalhar no sentido de introdução, não é? Portanto, depois eles vão ter que amadurecer. Por exemplo, em outra disciplina no terceiro ano e eles voltam, por exemplo, a trabalhar os conceitos de uma forma mais aprofundada. Portanto, isto é tudo um step by step, não é? Portanto, não é tudo de uma só vez, não é? Relativamente às questões éticas, por acaso é uma coisa que eu já ando há muito tempo que gostaria de introduzir. Nós temos uma parte, pronto, não é as questões éticas, é mais a questão da sustentabilidade, das medidas de ecoeficiência. Não temos ainda a questão ética, porque realmente também não é possível pôr no estudo, não é? Claro. Isto para conseguir, é uma coisa que eu tenho tentado, realmente tenho tentado tentar trazer isso. Neste projeto, este Project Networking que nós definimos também, que é um bocadinho paralelo, a ideia é também levá-los às empresas e eles também começarem a ter, mas não é nada, isto não é nada, não é? Ainda é preciso trabalhar isso também. É o que eu digo, ainda não conseguimos fazer tudo, não é? Ok, muito obrigado. Eu, se calhar, penso que... Passo a palavra, então, se calhar, ao Pedro. Penso que o Pedro estava em seguida, ou era a Eduarda? Acho que era o Pedro, não era? Era o Pedro, não era? Pedro. Obrigado. Para já gostaria de cumprimentar a colega Anabela, dar os parabéns por esta interessantíssima apresentação e pelo trabalho que está aqui patente. Eu iria colocar uma questão relativamente àquela parte que apresentou da avaliação, que eu achei curiosa, porque eu estou envolvido também na docência de unidades curriculares de projeto, e tenho eu olhei para aquilo e aquilo é um esquema, no fundo, parecido, com as mesmas linhas gerais daquilo que eu uso aqui. E um deles é a componente da avaliação pelos pares. E era sobre esse que eu gostava de fazer de ouvir a sua opinião com a experiência que tem destes anos todos, porque ele funciona bem na situação de detectar quem trabalhou mais e quem trabalhou menos. Portanto, isso quando eu percebi, o esquema é que a média das notas dentro do grupo vai ser igual à média do grupo, portanto, depois é balanceada conforme o resultado de trabalho. Como é que, não sei se já teve essa situação, como é que lida com processos de exclusão de um aluno pelo restante grupo?
que é, eu tenho um grupo de 4 e há um que não trabalhou menos, mas que por alguma razão se incompatibilizou ou se formou uma clique com os restantes elementos do grupo, que muitas vezes acontece, vão excluir esse elemento. Como é que lida com essa situação? Porque muitas vezes isso pode obrigar a alterar as regras. Como é que... Ora bem, nós realmente já tivemos uma situação, normalmente as coisas correm de uma forma geral, correm bem. O ano passado, por exemplo, houve porque depois há aqui alunos que às vezes entram, mas são alunos que são trabalhadores estudantes e no caso dos trabalhadores estudantes eu acabo por ter um outro projeto para os trabalhadores estudantes, alunos que tenham que sejam maior, que entram pelo regime, pelo contingente de maiores de 23, portanto alunos que tenham, digamos, que são transferidos, são alunos que não estão nas mesmas condições que estes alunos caloiros, não é? Que vão fazer todas as unidades curriculares. E normalmente eu tenho um projeto diferente. Mas quase sempre eu pergunto-lhes se eles querem entrar no PBL e no não PBL. Nós dizemos assim, não PBL para distinguir, pronto. E falo, olha, o PBL vai funcionar assim, 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 porque normalmente requer, realmente, como eu disse há bocado, disponibilidade, o aluno tem que estar para trabalhar, não é? E nós sabemos que alguns entram e já têm um emprego, alguns, pronto, são maiores de 23, são trabalhadores estudantes, e poderão ter mais dificuldades em estar, por exemplo, nas reuniões com os colegas, nas reuniões que eles se organizam para fazer o trabalho. E por acaso o ano passado aconteceu, um aluno desses quis, não, professor, eu entro para o grupo, não há problema. E depois ele acabou por não acompanhar, não conseguir estar nas reuniões e os outros começaram-se a queixar, não é? E às tantas eu tive que falar, aliás, depois temos o tutor docente que faz aqui este papel de intermediário, porque o tutor docente reúne com eles e vai percebendo estas dinâmicas e vai percebendo estas dificuldades e veio falar comigo e disse, este aluno não está a se integrar porque está a faltar às reuniões, porque os colegas marcam ao fim de semana e ele não pode ao fim de semana, eles marcam durante a semana, não pode ao fim de semana. Havia esta incompatibilidade de horários. E o que aconteceu foi que o aluno acabou por, raramente acontece, mas neste caso aconteceu, o aluno acabou por não querer fazer o ano, ele desistiu mesmo. Neste caso houve esta desistência, disse, então eu faço para o ano, professor, preferiu fazer, vamos lá ver se ele agora vai aparecer. Portanto, pode acontecer um caso destes, não tem acontecido muitas vezes, quer dizer, não tem acontecido todo, mas o ano passado aconteceu. Há uns anos atrás aconteceu também um caso, que era um aluno, supostamente era como os outros, mas era um grupo de 7 raparigas para aí e um rapaz, portanto as equipas são grandes, atenção, são 8, 9, não é? Até já tivemos de 10. E ele ou não se sentiu muito bem integrado com a verdade de rapariga, que às tantas começou a faltar a reuniões e eu depois andei a ligar-lhe, a tentar perceber porque é que ele não vinha, porque depois eles fazem esta avaliação peer e têm que entrar a avaliação de todos. E ele às tantas simplesmente também desistiu, nunca mais o vi, pronto, veio fazer depois as disciplinas de outra forma. Mas às vezes acontece, não acontece com frequência, mas pode acontecer realmente haver este desistir. Mas há 1, 2 casos por ano, nem sequer, às vezes nem sequer nenhum. Não é fácil lidar realmente com estes casos, mas é assim, nós não há mundos perfeitos, não é? Não há modelos perfeitos, não há... Tentamos fazer o melhor com o melhor que conseguimos, mas às vezes não conseguimos trazê-los todos. Às vezes falta-nos um, mas faltando um até parece, ok, já falta um. mas pronto, é assim, não há, às vezes não conseguimos fazer melhor, é a realidade, infelizmente. E eu agora, se calhar, passava a palavra então à Eduarda. Eduarda. Então, boa tarde, eu peço desculpa, só consegui chegar quase no fim, mas o pouco que vi, pronto, já vi que o trabalho é muito bom, dou-vos parabéns. É complicado gerir projetos. Eu sou do ISEP, o ISEP nós temos muitas unidades curriculares em que têm cadeiras integradoras, não só no primeiro ano, mas em todos os anos. Uma delas, que é a Engenharia de Sistemas, que começa logo no primeiro mês, em que o aluno é colocado perante um projeto de engenharia,
E só tem apoio, ou seja, ele tem que estudar, tem que investigar e no final tem que apresentar um protótipo. E há alguns trabalhos muito bons, desde carros solares, sistemas de purificação de água, e claro que depois tem que fazer a apresentação também com a parte teórica toda por trás. Isto, e também tem aulas de ensinar a fazer apresentações, ou seja, fazes uma introdução durante o primeiro mês. Por isso nós estamos bastante habituados a esse tipo de trabalhos. E agora é pena o nosso colega José Figueiredo não estar aqui a dizer que em todo o mundo ninguém se preocupa com este tipo de PBL. Isso é mentira. Eu vou colocar no site o CDIO, que é um órgão, não sei se conhecem, em que o objetivo é mesmo de pegar nos cursos e deixar de ensinarmos como a velha guarda e utilizarmos técnicas inovadoras como PBL e outros. Posso dizer, o ISEP tem o Switch, que é uma pós-graduação em informática que não tem um teste, ou tem um teste só durante o semestre todo, acho que é a base de dados. O resto é um curso, é só baseado em projetos. As empresas, de 15 em 15 dias, vão lá dar um novo trabalho e avaliar o trabalho que foi feito durante esta semana e dar-vos feedback aos alunos. Isto há muito trabalho, posso dizer, mas é só feito baseado em projetos. Por isso, felizmente, não é como o nosso colega falou, o mundo preocupa-se e este consórcio do CDIO tem mais de 120 universidades em todos os continentes, não é só na Europa, tanto que começou entre os Estados Unidos e as universidades aqui do norte da Europa. Por isso está bastante divulgado, não é? Também temos engenharia informática também e engenharia de sistemas a partir engenharia de sistemas todos os semestres têm um projeto integrador. Agora eu queria perguntar, a minha questão seria, a gestão industrial aí no Minho é só no primeiro ano ou também tem nos outros semestres? É assim um projeto integrador? Sim, nós começamos com este projeto no primeiro ano, entretanto, o ano passado, com a reestruturação do curso, passamos a ter em todos os anos. Portanto, todos os anos agora temos projeto. Mas este começou, e o do quarto ano, que agora já não é quarto, é o primeiro do MEG, do mestrado em Engenharia. E realmente, porque tem funcionado, tem tido sucesso, os alunos gostam, os professores também sentem que realmente os alunos aprendem, e por isso nós acabamos por fazer essa mudança. Nós em termos de protótipos de produtos, por exemplo, nós não é facultativo, os alunos entregam, é facultativo porque eles não são engenheiros mecânicos, portanto eles são engenheiros que fazem o sistema de produção. Então nós somos muito mais, pedimos-lhes muito mais que eles façam, que eles concebam, digamos, a fábrica, não é? Pronto, não apostamos, não queremos muito que eles, mas eles acabam por ser eles próprios a dizer, ok, mas eu quero fazer um protótipo, portanto é facultativo, mas é interessante vê-los a fazer também, mostra um bocadinho que eles praticam um bocadinho a criatividade e vão ficando estimulados para isso, porque muitas vezes também têm que o fazer, mesmo às vezes não é produto final, mas até projetar um meio de transporte melhor, não é? Para não sobrecarregar tanto as pessoas, mecanismos de aperto rápido, algumas pequenas coisas que às vezes eles também têm que fazer. Mas o nosso foco é sempre o sistema de produção, não é? Como é óbvio, não é? Mas parabéns também pelos vossos projetos. Isso eu acho que realmente é o que tem. Temos que ir por esse caminho, sem dúvida. Obrigado, Eduardo. Se calhar agora passava a palavra ao Paulo, que penso que está bem. Ok, obrigadíssimo. Eu como Eduardo sou do ISEP, a Eduarda esqueceu-se do European Project Semester, que é ao contrário do caso da Anabela, um caso de fim de curso. Portanto, já é quando os alunos estão prontos para sair para o mercado de trabalho uma coisa. Eu chamaria a atenção que a Eduarda trouxe para aqui o CDIO Switch, Project Based Learning e
e especialmente no caso da engenharia, eu chamaria a atenção que há engenharias muito diferentes e concepções muito diferentes do que é Problem-Based Learning, Project-Based Learning e o que é o CDIO. Normalmente o Problem-Based Learning começou na medicina, e na medicina o problema é saber qual é o problema. E sabendo qual é o problema, na medicina o problema está resolvido. Porque depois, como há quem diga, alguém não deveriam, às vezes não deveriam ser os médicos a receitar os medicamentos, deveriam ser os farmacêuticos. Quando se encontra o problema, é consultar os livros a ver qual é o medicamento mais adequado, ao passo que na engenharia uma das coisas é descobrir qual é o problema, sei lá, por exemplo, naquele exemplo, o problema é a falta de água, a solução digamos, o problema não deve ser fazer um dessalinizador, o problema é a falta de água e o dessalinizador deve ser uma maneira de resolver o problema. Portanto, isso muitas das vezes também é uma tarefa do engenheiro, e o CDIO tem o Conceive, Design, Implement e Operate, e muitas das vezes, isto eu falo contra mim nos cursos de informática, o Problem-Based Learning não é Problem-Based Learning porque os alunos não têm liberdade para implementar as tecnologias não têm liberdade de escolher as tecnologias que vão usar. Aquilo é mais fazer umas tarefas, fazer uns problemas, é-lhes dito, vais usar esta linguagem de programação, aquele framework, e vais resolver isto desta maneira. Portanto, não há muita liberdade para os alunos. Agora, as minhas perguntas é a diversidade dos tutores. Até que ponto eu acho que a diversidade dos tutores é importante, e os alunos serem submetidos a opiniões distintas de tutores distintos, porque se eu quiser um mecanismo que mexa e para certas alturas, eu posso resolver isso de uma forma mecânica com engrenagens, posso resolver isso com um circuito eletrónico, ou posso resolver isso por software. E numa fase mais avançada, acho isso extremamente positivo, haver uma diversidade de tutores. Sobre a autoavaliação ou peer evaluation dos alunos, com alguma experiência, o problema mais grave e mais tóxico que encontrei é o aluno que diz que percebe daquilo tudo e os outros acreditam plenamente. O aluno não percebe daquilo, não percebe nada daquilo, mas os outros acreditam e, portanto, no final o trabalho não presta, mas os outros, como acreditaram nele, dão-lhe uma excelente nota na autoavaliação. Portanto, esse é o problema mais crítico da peer evaluation, e é claro, os parabéns pelo trabalho. Mas já agora só uma provocação. Eu estive a fazer as contas, portanto, em média vocês têm tido 45 alunos por ano. Se tivessem uma coisa do estilo 300 alunos, isso dava para funcionar? 45? Sim. Em média, 800 a dividir por 18, agora tem mais, não é? Ok, pronto, ao longo destas 18, nós agora realmente temos mais. Durante muito tempo foram 6 grupos, portanto foi à volta de 40, 50, chegaram aos 50, entretanto são 68, desde o ano passado, ou há 3 anos, já nem me lembro, passou a ser um bocadinho mais. Pronto, mas é verdade. Se resultaria, não sei, realmente essa é uma questão que às tantas são 300 alunos, não é? E tanto, quer dizer, ia ser muito complicado implementar isto, nem pensar, era melhor dizer já, nem pensar. Não é? Se 8 já dá o trabalho que dá, acho que era demais.
tinha que se arranjar outra forma. Sobre a questão dos tutores, os tutores, realmente nós temos os tutores, o tutor, ele não tem um papel, ele não faz apoio técnico. Ele faz um apoio mais relacionado com o trabalho de equipa, ele vai percebendo se a equipa está a funcionar bem, vai reportar isso à equipa de coordenação. O tutor docente, pronto, tem a experiência de docência, não é? Mas ele é tutor docente, mas ele nem sequer é um docente dessas unidades curriculares, ele é um docente, por exemplo, do departamento, que mais tarde poderá vir dar-lhes aulas até, mas naquele ano ele não é docente, porque nós já tivemos por acaso um tutor docente que dava-lhes aulas e depois houve os alunos a dizer, mas ele vai dar apoio técnico, ele está a ajudá-los mais. Houve esta questão e nós acabamos com o tutor docente sendo um docente daquele ano. Portanto, é um docente que é do departamento, mas que realmente não lhes dá aulas. Porque ele não dá apoio técnico, não pode dar esse apoio técnico, é dado pelos docentes das disciplinas. Mas o tutor docente tem um papel diferente do tutor aluno. O tutor aluno é um aluno de 3º ano, que fala, digamos, a linguagem dos alunos e que se torna mais fácil para alguns assuntos que os alunos não querem falar com os docentes, nós sabemos que muitas vezes eles não falam tudo connosco, não é? E então falam muito com os colegas, e os colegas, por exemplo, fazem até algumas dinâmicas de trabalho de equipa com eles, portanto é um bocadinho diferente o papel do tutor docente e do tutor aluno. Nós, por acaso, até tivemos, ainda hoje, tive a reunião com o diretor, se valeria a pena continuar com o tutor docente, porque alguns docentes, o que sentem parece que os alunos não querem saber dos docentes, dos tutores docentes, estão lá para nada, não servem para os tutores docentes sentiram-se assim um bocadinho de lado, e então nós pensámos, será que se deve acabar com isso? Não, e precisamente pela razão da questão de às vezes haver estes casos, que é preciso também identificar logo no início estes casos de alunos que são trabalhadores estudantes, que não se sentem integrados, que estão a desistir, é preciso ter alguém, digamos, mais perto da equipa de coordenação que reporte estes problemas. E está lá também para orientar no sentido mais, até puxar mais por eles, não é? No sentido, ok, nós precisamos saber mais sobre um determinado tema, e os docentes até podem dizer, ok, porquê é que não fazem uma visita a uma empresa, ou porquê é que não vão falar com alguém, não é? Não é um sentido mais de ajudar no progresso da equipa, ver se as coisas funcionam bem, as coisas mais burocráticas também da universidade, também eles poderão ajudar. E o tutor aluno tem outro papel, mas nunca podem dar apoio técnico. Isso tem que ficar muito claro para todos. Sobre, qual era a outra questão? Acho que já... Peer review não? Sim. Sobre o peer review, o peer review, nós temos, portanto, nós temos o que nós fazemos, não sei se eu vou responder à pergunta. Portanto, o que nós fazemos nós temos uma grelha em Excel com alguns critérios, não é? São, por exemplo, quem é que dá sugestões de soluções, à sua idade, não é? Se vai às reuniões, se não vai às reuniões. Normalmente temos 6 critérios, que não me lembro agora todos. No primeiro ano, nós perguntámos aos alunos, será que vocês querem estes critérios ou querem outros? Mas pronto, lá também já falamos aqui, os alunos são imaturos, eles no início nem percebem muito bem para que é que serve aquilo, não é? Eles só se começam a perceber quando começam a ver que realmente o colega deu-lhe uma notinha mais baixa, porque nós fazemos uma escala de 0 a 4, acho eu, acho que é que nós usamos. E depois eu vou coletando, vou recolhendo, eles fazem 3 avaliações peer ao longo do semestre. E no fim o que eu faço é uma média dessas avaliações, e isso entra como fator de correção na nota de grupo. E portanto, o que acontece é que a nota ou fica igual, não é? Se o fator for 1, porque aquilo é multiplicado por fator de correção. A nota do grupo é multiplicada por fator de correção. O aluno pode ter 1, ou 1.1, ou 1.2, ou então 0.9, 0.8, portanto está ali entre 0.8 e 1 ponto qualquer coisa. Fica ali naquele, não vai, portanto fica ali naqueles valores. Portanto multiplica-se a nota de grupo por esse fator e portanto o que pode acontecer é realmente o aluno que tinha 15, não é? Pode subir para 16 ou pode baixar para 14. Portanto, porque multiplicou por 1 e fica igual, ou multiplica por 1.1 ou o que seja,
não é? Mas é por ali, nunca há assim uma diferença muito grande, exceto naqueles casos, que eu já falei há um bocado, em que realmente pode acontecer um aluno ficar com uma nota relativamente muito baixa em relação aos outros colegas. Isso pode acontecer, mas isso são casos muito raros. É o que nós vemos. Até porque nós tentamos identificar esses casos e tentar perceber logo, não é? E se calhar passava então agora a palavra ao Gustavo. Viva! Primeiro de tudo, Anabela, parabéns pela Olá, tua Bruno. apresentação. Viva a Obrigada. todos os colegas. Eu adorei a apresentação e queria fazer um breve comentário e no final perguntar o teu feedback. Os alunos tipicamente têm 13 anos, 12 anos, não é, de formação antes de entrarem no ensino superior. E estão habituados a um modelo de ensino em que eles são receptores e estão sentados e o professor é o dono de todo o conhecimento. E de repente entram numa escola de engenharia e esta disciplina, esta unidade curricular, é a primeira grande oportunidade para ajudar a criar uma identidade de engenheiro. E eu queria perguntar, porque esta identidade de engenheiro é importante no sentido de congregar diferentes saberes, ganhar diferentes competências para interagir com outros atores, nas artes, na parte económica, por aí fora, e portanto são competências essenciais para ele mais tarde, enquanto engenheiro profissional, ser capaz de interagir e defender uma determinada solução que foi idealizada para um determinado problema e o ser capaz até de encontrar o problema, como dizia o Paulo. Portanto, esta questão da identidade do engenheiro é fulcral. Isso significa também que algumas pessoas, alguns alunos podem falhar, não por um problema associado à própria unidade curricular, mas porque não são capazes de desenvolver essa própria identidade, ok? Portanto, é preciso também perceber que as culpas não podem ser só da própria unidade curricular, mas também porque o próprio processo, a própria pessoa não tem a capacidade de encontrar ou de construir essa identidade. Mas, o que eu te queria perguntar, o teu comentário, é acerca desta dimensão da identidade, se alguma vez num processo de reflexão acerca da maneira como corre a unidade curricular, como é que vocês veem no final de cada ano, olha isto, olha aquilo outro, se alguma vez entrou dentro da discussão e uma subquestão, se vocês acham que 3 anos é suficiente para criar essa identidade ou se são sempre necessários os 5 anos para criar essa identidade. Ok? Obrigada, Anabela. Ok, obrigada. Às vezes se eu consigo responder à pergunta que me parece um tanto complexa. Ora bem, é assim, eu por acaso tenho a oportunidade de depois estar com estes alunos no 3º ano, porque dou-lhes uma outra disciplina, e depois no 5º ano tenho sempre muitos orientandos. E é assim, os 3 anos, eu ainda neste momento ainda não cheguei a, quer dizer, ainda não cheguei a ter quer dizer, quando eles chegam ao 5º ano, eu noto neles, eu tenho os orientados também de outros mestrados, e noto uma diferença grande entre estes alunos do MIEGI e os alunos dos outros mestrados. Eu noto como é que é dizer, o atacar ter esta dimensão, o ir para uma empresa e conseguir ter esta visão, uma visão sistémica, uma visão global da empresa e dos problemas e da identificação dos problemas e conseguir ter propostas para os problemas da empresa. Portanto, é claro que eles acabam por ter outras unidades curriculares que vão contribuir para esta dimensão, não é? Para esta dimensão que eles vão tendo, que eles vão criando, que eles vão construindo. E noto essa diferença em relação aos outros. Em termos de reflexão, eu também gosto de perguntar aos alunos, gosto de saber dos alunos, da parte deles, o que é que eles pensam sobre aquilo pelo qual passaram. Pronto, claro que uma pessoa nunca consegue estar com todos, não consegue saber a opinião de todos e refletir com todos, mas aqueles que eu tenho tido,
aquilo que me dizem é que, por exemplo, este PBL no primeiro ano foi um choque para eles, isto foi um choque, mas foi um choque bom. Eles dizem que foi um choque bom, como é que eles costumam dizer, abriu-lhes os horizontes, não é? Fez com que eles, ok, agora é diferente, isto já não é o secundário, não é? E notam que essas competências que foram adquirindo tornam-os muito mais críticos no mundo do trabalho, não é? Quando vão para o mercado de trabalho, porque eu já fiz por acaso, foi um estudo, é um estudo limitado, vale o que vale, não é? Foi com uma amostra pequena, mas já cheguei a fazer esse estudo em termos de, ok, vocês agora saíram, já estão em empresas, olhando para trás, o que é que vocês pensam sobre aquilo que aprenderam, como é que aprenderam? Acham que valeu a pena fazer o PBL? Quer dizer, se tivessem feito de outra forma, estariam melhor? Claro que isto é muito difícil de avaliar, como é óbvio, não é? Fazer este tipo de estudo não é fácil, não é? Nós sabemos disso, que não é fácil, mas existe sempre essa minha preocupação de tentar saber como é que é depois, não é? Depois de lá fora no mercado de trabalho. Pronto, não sei se era isto, se era mais alguma coisa, Gustavo, não? Basicamente queria ouvir o teu comentário e a tua reflexão, era isso. Obrigada, Anabela. Obrigado. Mas este tipo de estudo, vocês conhecem estudos que se façam assim, que se possa perceber assim, o que é que, com alunos que já saíram com profissionais, e perceber o que é que eles sentem em relação àquilo que aprenderam, àquilo por onde passaram? Têm conhecimento? Eu posso dar o feedback de algumas empresas, dos alunos que vêm dos cursos, que têm esse tipo de projetos no final das unidades curriculares. Dizem que são alunos muito mais desenrascados, mesmo com alunos com 3 anos. Não, isto é o feedback das empresas, que nós temos uma jornada, eu cheguei a perguntar, e eles dizem que os alunos, enquanto que a maior parte daqueles, até alguns que vêm daqueles cursos teóricos de 5 anos, chegam lá, têm medo de tudo. E estes, muitas vezes com 3 anos, estão lá a estagiar, como estão habituados a projetos que são atirados assim, e eles são obrigados a desenrascar-se, não é? O desenrascanço próprio nacional, não é? E o que acontece é que eles lá também, só em último, é que vão pedir ajuda, porque tentam resolver sozinhos. Isso é o feedback das empresas que tem acontecido, mesmo com alunos com 3 anos, não é preciso chegar aos 5, mesmo com os 3 anos há esse feedback, tanto dos alunos de Engenharia de Sistemas como dos alunos de Engenharia Informática, que é o que eu tenho mais proximidade, não é? Pronto. Desculpem lá interromper, mas... Não, eu estava a fazer esse pedido. Mas eu por acaso estava a pensar num estudo mais formal, nós, feedback das empresas eu também vou obtendo, não é? Pois, eu compreendo, mas não sei, conheço esse estudo, nunca fiz. Se calhar pode ter um estudo a fazer no futuro. Anabela, era importante. Se me perguntasses, ou tentando ir de encontro à tua pergunta, eu diria o seguinte: é possível em algumas situações tu definires um subgrupo e ver até que ponto é que essas características foram, digamos assim, determinantes para o subgrupo. E eu era capaz de indicar aqueles graduados ou aquelas pessoas que no final foram capazes de formar empresas. Portanto, a parte do entrepreneurship. Ou seja, até que ponto, e fazendo digamos assim, reunindo um conjunto de pessoas que conseguiram formar a sua própria empresa, se essa foi uma característica fundamental para terem conseguido dar esse passo. Ok? Ou seja, se é um traço de personalidade ou se pelo contrário a tal construção de identidade levou a que eles fossem capazes de dar esse passo. Não sei, assim refletindo... Sim, não, é isso mesmo. Concordo, sim, sem dúvida. Eu também concordo com o Gustavo. Eu tinha aqui 2 questões. Relativamente à disciplina de Química, porque eu vi vários projetos que a Anabela apresentou em que a disciplina de Química parecia-me ser importante, relevante, não é? E porquê? Porque tomaram a decisão então de deixar estar no plano curricular. E uma coisa que é muito comum
no ensino superior com os nossos alunos, pelo menos os meus, não é? Estão sempre preocupados em ter os exames dos anos anteriores, não é? E até resoluções. Como é que vocês, como é que vocês controlam, ou como é que vocês permitem que eles, ou eles tentam copiar problemas de anos anteriores, visto que, para aquilo que eu percebi, são eles que apresentam o problema que querem resolver. Ou é proposto, e dizer, não fiquei com essa ideia, não sei. Não, nós apresentamos, portanto é uma coisa também que já chegámos a discutir, não é? Por exemplo, eu neste momento estou a preparar o tema do projeto e faço uma breve descrição do tema do projeto e em termos de objetivos, o que é que se pretende. Já pensamos em, ok, deixamos os alunos decidir, mas o problema é que é sempre o tempo, porque se eles entram e depois ainda vamos deixar que eles decidam, e depois logo mais passa-se o semestre e já lá foi, não se fez nada. Mesmo assim, não é? Já é trabalhoso e eles já queixam-se muitas vezes, já não temos tempo. Pronto, já se queixam da falta de tempo. Mas somos nós que definimos um tema e damos. A questão da química realmente é relevante. Nós houve uma altura que achamos que realmente, ok, química acaba por nos limitar muito o tema, e de certa forma foi um pouco isso. Eu não sei se houve outras razões, que eu não estive envolvida diretamente nessa mudança, mas não sei se houve outras razões. Mas realmente a minha ideia era, por exemplo, ter tirado uma de matemática, porque são duas agora, álgebra e cálculo, não é? E ter ficado, se calhar, a química, acho que fazia sentido, tirar uma de matemática e ficar a química. Mas pronto, foi uma decisão. Eu acho que os alunos, o feedback que davam é que nunca percebiam muito bem a química, nem percebiam muito bem a química. Portanto, quer dizer que se calhar também eles, mas isto foi antes, eles de certa forma aconteceu, foi ao longo dos anos que se foi recolhendo esse feedback e eu não percebi muito bem porque é que realmente foi removida a química. Pronto, são daquelas coisas que às vezes uma pessoa tem que ter aquele currículo, não é? Então as tais disciplinas e tem que pôr ali as 6 e pronto, achou-se que se calhar seria mais útil a introdução à engenharia económica, porque um engenheiro também tem que saber calcular custos e não sei o que, não sei o que mais, não é? E pronto, e fez-se essa troca, mas seria mais uma troca, quanto a mim, uma de cálculo, uma de matemática e se calhar ficar a química. E agora o que nós fazíamos é realmente também um tema na mesma ligado à sustentabilidade, mas digamos, não exigimos tanto da parte do processo. O processo eles podem ter como adquirido e depois vão trabalhar a parte do sistema de produção, até podem ir ver o processo já existe, não é? Eles podem ir ver um processo que já existe. Pronto, e foi essa, não percebi muito bem essa mudança. Pronto. Obrigado, Ana. Agora se quer passar a palavra ao Paulo. Ok, só muito rapidamente as minhas desculpas à Anabela, mas eu vou responder ao Gustavo. Eu não gostei da parte da identidade, porque identidade é uma coisa que tem a ver com muito mais do que a engenharia. Eu diria, os alunos quando entram não estão familiarizados com o processo de engenharia, não estão familiarizados com a indústria, não estão familiarizados com construir coisas, infelizmente. Isto é, há uma indústria que tem uma grande percentagem de ocupação dos mass media, que é a indústria futebolística, e tirando essa indústria futebolística, não há mais nada que apareça nos mass media. E, portanto, o problema é esse, e não é propriamente uma construção identitária, usando um termo das ciências sociais, mas o familiarizar-se com os processos de engenharia e ter, fundamentalmente, ter duas coisas: respeito pelo material. O material tem sempre razão. Eles têm a mania que às vezes discutindo com o professor a nota, mas não dá, o material tem sempre razão e é o material que discute a nota deles. E a melhor definição de engenharia que já encontrei, um engenheiro é alguém que consegue fazer aquilo que é necessário com o que há, tem de trabalhar com as limitações do que há e a partir disso construir o que é necessário, e pegando
no tema inicial, um dos dilemas, um dos problemas cada vez mais do engenheiro em ligação com a parte ética, ligando a parte ética da Anabela, é descobrir realmente o que é necessário. Ok? E mais uma vez, muito obrigado, Anabela. Obrigada, eu. A questão ética realmente é a parte. Embora eu comece por falar sobre o trabalho de equipa e no trabalho de equipa começo, por exemplo, por falar de liderança, não é? É inevitável falar de liderança e falo um bocadinho sobre a questão ligada aos líderes e a liderança no sentido de servidor, a liderança servidora, eu falo um bocadinho dessa. Não é, ainda não é. Mas é um princípio, alguma coisa, porque não chega, o tempo não chega para tudo e realmente, pronto, nós não conseguimos abordar tudo o que gostaríamos de abordar, não é? Isto já é, vai-se fazendo aos bocadinhos. Não sei se há mais perguntas ou... Sim. Professor, Luís, força. Obrigado. Eu tinha um pedido de esclarecimento um pouco elementar demais, seguramente, mas, Anabela, quando temos aquele conjunto de valências, de disciplinas, vamos pegar na química, por exemplo, nos casos está, noutros não está, quando está e quando não está, quando está, digamos, há alguém responsável por essa parte da matéria, não é? Sim. Esse alguém, no início, começa por fazer uma introdução ou apenas está presente para esclarecer dúvidas? E se não estiver presente, nos casos em que a química não está e de repente surge um problema químico, como é que fazem? Como é que se avança com o processo, com o projeto, apesar de tudo? Não sei se foi claro, peço desculpa. Sim, claro, foi. A química Obrigado. ela esteve sempre envolvida e esteve sempre, e é uma, aqui como há um bocado até se dizia, era fulcral na parte do tema, quando nós definimos o tema de projeto, a professora de Química, pronto, nós tivemos, eu diria, uns 4 ou 5 professores de Química ao longo do semestre, que é uma coisa também que nos dificulta o PBL, o projeto multidisciplinar, é porque os professores vão mudando e todas as vezes que entra um professor novo eu preciso de lhes contar tudo, como é que funciona, como é que não funciona, porque realmente isto não é fácil de entender, não é? O projeto ele integra sempre as unidades curriculares, integra a química, como naquela parte do processo, quando eles têm que definir, por exemplo, o ano passado foi a produção de embalagens mais sustentáveis para a indústria alimentar, não é? Claro que ao produzir uma embalagem mais sustentável, eles, por exemplo, foram usar casca de laranja. Pronto, foi da matéria-prima que um dos grupos escolheu, casca de laranja para produzir embalagem mais sustentável. E tiveram que definir o processo. Ora, o ano passado já não estava química, e eu permiti que eles fossem, por exemplo, e procurar fazer pesquisa, que também é uma das competências que nós criamos. Eles foram fazer pesquisa e foram ver como é que era o processo de transformar a casca de laranja numa embalagem, não é? Se a química tivesse, não é? A professora de química, ou professor, não é? Era quase sempre professora, não é que eu digo a professora, ela poderia ter integrado, por exemplo, na unidade curricular, que foi uma das dificuldades que eles sentiam, é que às vezes o tema do projeto era um bocadinho diferente em termos de conteúdos que exigia da unidade curricular, era um bocadinho diferente daquilo que estava no programa. E então a professora todos os anos tinha a preocupação, ok, o tema vai ser este, então eu vou procurar os conteúdos necessários para apoiar os alunos nessa parte. Faz Isso uma também pequena exigia sempre exposição isso. ou tira dúvidas? Faz uma Sim, pequena isso exigia exposição ou sempre tira... trabalho. Não, os professores têm as aulas, têm as disciplinas deles, e depois há um apoio que é técnico, que nós temos nas OTs, as orientações tutória. O projeto tem orientação tutória em que os professores vão lá às aulas dar apoio técnico aos alunos, portanto vão tirar dúvidas específicas do processo que eles têm. Era isso, tirar Tem as dúvidas, aulas e exatamente. depois Portanto, tem o sim. apoio técnico. Esses Okay. dão apoio técnico, os professores das unidades curriculares. E Obrigado. há um plano semestral com essa distribuição de horas para cada docente dar esse apoio. Isso é contabilizado no serviço docente, por exemplo. É contabilizado, mais ou menos são 15 horas, ou seja, é 1 hora por semana. Não é nada, não é? Mas pronto. São mais dúvidas do que isso. Obrigado. Ok, mas não é fácil de entender realmente, porque é um modelo ainda bastante complexo, este modelo. Parabéns. Parabéns mesmo, Anabela. Obrigada. Mais alguém tem alguma questão?
Eu se calhar ia parar só a gravação e Posso só esclarecer o que é o CDIO? CDIO não é PBL. CDIO é um conjunto de boas práticas que é para desenhar os cursos de engenharia, desde a sua implementação até à sua implementação, desde o desenho do curso até à sua implementação. E promove o ensino experimental em experiências, ou seja, é Project-Based Learning, não tem nada a ver com PBL. Por isso, ele tem um syllabus e tem uns standards que ajudam neste desenho. Ele não tem nada a ver com métodos pedagógicos, não é? Ele dá orientações, por isso não é PBL, né? O PBL pode estar incluído. Está incluído, não é? claro, está incluído no ensino experimental, mas não é só Project-Based, mas é Project-Based Learning, mais nem é tanto Problem-Based Learning, é mais Mas nós é o Project-Based Learning mesmo, não é? Portanto, é baseado no projeto, é um projeto. Para o ano a conferência de CDIO é na Noruega, eu acho que é muito interessante quem é de engenharia ouvir que lá houve-se muitos casos como esses, por isso é que nós também, o ISEP evoluiu, com o professor João Rocha em 2008, o ISEP aderiu ao consórcio, somos acho que os únicos no país que pertencem a esse consórcio, e eu tenho ido desde 2008, já tenho ido quase todos os anos, só assim quando é assim no Japão, assim sítios muito caros, ou na Austrália, pronto, aí não tenho ido, mas tenho ido, ainda este ano estive lá em cima, onde é que foi? Na Islândia, e para o ano é na Noruega, por isso pode apresentar estes trabalhos que eles aceitam. Eu tenho publicado até bastante, Pois. mas pronto, é sempre... Mas isto é dentro da comunidade e ao feedback de outros que estão nossos pares, não é? De vários lados. Pronto, era só para esclarecer um bocadinho, porque na altura pode ter dado a ideia que o CDO era um ensino PBL. Pronto, temos tão pouco tempo para falar que isto e de vez em quando pode dar mal entendido. Tá, obrigada. Pronto, e muitos parabéns pelo trabalho, fico satisfeita. Que eu sou uma defensora destes métodos pedagógicos. Bem, vou aproveitar para agradecer à Anabela mais uma vez. Eu vou parar a gravação, mas se calhar podemos ficar mais um bocadinho só para uma pequena conversa final. Mas, Anabela, agradeço imenso. Obrigada, eu. Penso que foi tão rica a apresentação como a própria discussão. Acho que foi fabulosa. Acho que estás de parabéns, sim senhora. Obrigada. Luís. E qualquer dúvida, eu estou disponível para esclarecer Claro que sim. quando quiserem.